olha para a vida pelo que nos acontece. A gente diz, não, a vida não está muito boa porque as circunstâncias ao nosso redor, não é verdade que não estão muito boas. Ou a vida está boa porque ao nosso redor as circunstâncias, entre aspas, boas. Nós não fomos desenhados para enxergar a vida, certo, de acordo com as circunstâncias que estão ao nosso redor. Nós não fomos desenhados assim. Dizer, essa é a ótica da alma. Se está tudo bem fora de mim, eu estou bem. Se fora de mim está tudo ruim, por assim dizer, se as circunstâncias são adversas, parece que eu também estou ruim. Mas nós não fomos desenhados assim. Nós fomos desenhados para enxergar a vida pelos olhos de Deus através do entendimento. Por isso que o apóstolo Paulo ora pelos Efésios, para que os olhos do entendimento sejam abertos, para que eles enxerguem, para que eles saibam, para que eles conheçam a vontade do Senhor. Então não se iluda, pode estar tudo cabeça para baixo, pode estar tudo errado ao seu redor, mas isso não determina como está seu coração. Bem, Está entendendo? Não determina como está seu coração. O salmista diz que podem cair 10 ao lado meu, ao outro lado, mas comigo não acontece nada. Ele está dizendo, por fora pode acontecer, se levantar grande tormenta, mas eu estou seguro naquilo que eu creio, porque nós fomos desenhados por Deus para enxergar a vida conforme Deus ela enxerga. Está entendendo? Para Deus, certo, uma aparente derrota é uma grande vitória. Não é? As pessoas que passavam perto da cruz olhavam para Jesus crucificado e muitos diziam, a muitos salvou, mas não pode salvar-se a si mesmo. Então para muitos a cruz era uma derrota, era um fracasso. Mas para Deus era uma grande vitória. Ele estava acabando com um mal que se tinha alastrado por anos sobre a humanidade. Não está entendendo? Então para Deus, Deus enxerga do outro lado. Não enxerga igual que nós. Não é? Uma derrota para os homens, uma grande vitória para Deus. Amém? Então abra sua Bíblia, vamos orar. Acredito que você já o tem aí, certo? Colossenses capítulo número 3. Vamos fazer algumas declarações com relação a este texto. Depois quero compartilhar algo com você. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Esta é a nossa primeira declaração e ela é confrontacional. Se você se identificou com sua morte, com a morte de Jesus e a sua ressurreição, você não pode estar preocupado pelas coisas da vida. Você não pode estar como uma galinha, por assim dizer, ciscando nas coisas da terra, preocupado com as coisas da terra. O primeiro versículo diz que você precisa buscar as coisas do alto. Então a primeira oração que nós vamos fazer é para que o Senhor, certo, resgate isso em nós. Nós não somos da terra, nós somos do céu. Amém? Isso tem que ficar claro para você. Nós não somos da terra, nós somos do céu. Nossa origem não é o ventre da nossa mãe. Nossa origem é onde Deus mora, da lá nós viemos. Viemos de Deus e voltaremos para Deus, porque Ele soprou o espírito de vida. Não é? No primeiro homem criado, ele só era barro, ele só era carcaça. Mas quando ele soprou o espírito de vida, a eternidade de Deus passou para o homem. Então a gente não é desta terra. Amém? Então o primeiro que nós vamos a declarar é este texto. Portanto, se fostes ressuscitados, para ressuscitar, querido, há que morrer. Você morreu? Você está morto? Porque ninguém ressuscita se não morreu. Estou ressuscitado juntamente com Cristo, mas para ressuscitar a gente precisa morrer. Precisa morrer a nossa visão, precisa morrer a nosso estilo de vida, a como nós enxergamos as coisas. Sabe, hoje dando aula, certo? Eu estava dando aula sobre a família lá, e aqui, certo, as pessoas têm a visão de um árbore genealógico, por assim dizer, de baixo para cima. Os fundadores da família estão embaixo. Aí, certo, eu não coloquei um árvore genealógico, mas coloquei, certo, como um gráfico. E coloquei os progenitores em cima. Aí isso criou um grande problema para eles. O simples fato de mudar de posição os progenitores, as raízes, por assim dizer, porque estavam em cima e de em cima se derivavam, isso criou um grande problema. Sabe por quê? Porque estamos acostumados a enxergar as coisas de uma única maneira. E quando nos invierte no gráfico, a gente se complica. Mas estão todos os elementos aí, são os mesmos elementos. O que a gente diz, não é? Para o cego ele distribui seu espaço, ele sabe onde está a porta, e ele diz, da porta, chamamos assim, ao banheiro, há 17 passos.
E ele sabe onde está tudo. E ele calcula por passos. Não é? Ele diz 1, 2, 3, eu estou em tal lugar. Não é? Agora, em uma sala, certo, como a sua, como a minha, certo, onde há 2 poltronas, 2 sofás, não sei. Não é? Se você mudar o contexto dos móveis do cego, o cego pensa que está em outro lugar. Num lugar que não é o habitat dele. Porque tão só moveram os móveis dele, mas está no mesmo espaço. Só que os móveis, os objetos foram colocados, distribuídos de uma maneira diferente. E isso lhe traz uma sensação de que ele está num lugar totalmente estranho. Mas continua estando na sua casa. O único que aconteceu foi que movimentaram os móveis ou as coisas que ele tinha do lugar. Você pode ver isso quando sua esposa muda, certo? Você tem 2 portinhas lá no armário da cozinha. E ela, certo, que as mulheres sempre fazem isso. Não é? Muda as coisas, não é, Kelly? Aí em vez de colocar o sal à direita, aí ele disse, não, o sal teve 5 anos à direita, agora vamos mudar para a esquerda. Sim ou não, Wagner? E a gente vai buscar o sal, certo? E toda vez você abre aqui e diz, amor, cadê o sal? E ela fala, não mudei o sal, ele está na outra portinha. E para se acostumar, a gente passa um mês inteiro, quase 2 meses, porque só mudou de lugar. O sal continua no mesmo pote, o sal continua o mesmo. O sal continua no mesmo armário, só que da esquerda passou para a direita. E a gente tem uma dificuldade tremenda de localizar o sal. A Tatinga, não é? Oh meu Deus, cadê o sal? E alguém disse, se fosse cachorro te mordia. Não é verdade? Não é verdade? Então a gente precisa entender, nós não somos esta terra, nós somos o céu. Então vamos declarar esta verdade sobre as nossas vidas. Quando você foi batizado, você foi identificado com Cristo na sua morte e sua ressurreição. Quando te jogaram para debaixo da água, você morreu aquele dia. Então se certamente morremos, então ressuscitemos juntamente com Cristo. Mas os que ressuscitam juntamente com Ele, não se prendem às coisas da terra. Estão buscando as coisas do alto. Então, comece a orar por você mesmo com base nesta declaração. Comece a orar, comece a declarar com suas palavras. Eu não sou daqui. Talvez você está afetado pelas circunstâncias. Talvez você está afetado pelo que te rodeia. Pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas aflições. O clima te afeta, mudou a frio e isso de alguma maneira te incomoda. Isso de alguma maneira te traz algum incômodo. Você fica mais lento, mais devagar. Declare isso nesta noite. No nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus, Pai. Queremos morrer para a nossa maneira de ver, para a nossa maneira de viver, para a nossa maneira de enxergar as coisas. No nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Queremos buscar as coisas do alto. Queremos buscar as coisas do alto, mas para isso queremos morrer. Para isso queremos morrer as coisas desta terra. Queremos morrer as coisas que aqui estão, que nos prendem, que nos seguram, que nos limitam, Senhor. Dizemos não para as coisas da terra. Dizemos não, Senhor, para as emoções da terra, Senhor. Dizemos não para os valores da terra. Queremos os valores do céu. Queremos conduzir a nossa vida pelos valores do céu. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. O segundo versículo aprofunda mais o primeiro e ele diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas da terra. Isso fala de um processo mental. Amém? Eu preciso estar ressuscitado com Cristo para buscar as coisas de cima. Mas o segundo versículo me traz um segundo elemento que eu preciso. Eu preciso ter uma mente discipulada para pensar nas coisas do alto. Porque posso declarar, não, eu sou do céu, as circunstâncias desta terra não me alcançam, mas eu continuo pensando nas coisas da terra. Quantos de nós já não nos vimos, não é verdade, em um pensamento que alcança a nossa mente e em algum momento a gente trabalha, já viu isso, vou trabalhar, vou fazer alguma coisa para parar de pensar naquilo. Não é mais ou menos assim? Mas quando você se vê numa lacuna, sua mente fica numa lacuna de um pensamento, você se pega pensando naquilo que não quer pensar. Então uma coisa é declarar,
mas outra coisa é ter uma mente ativada para as coisas de Deus. Então ele diz aqui, certo? Essa palavra é proneo, certo? Um processo de pensamento, uma construção de pensamento. Pensai, proneo, nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Não é nas coisas de Deus assim, não é nas coisas da igreja, mas é nas coisas de Deus, nas coisas que Ele planejou para você, nas coisas que Ele tem para você, nas promessas que Ele tem para você, que são realidade em Cristo Jesus na sua vida. Então coloque a sua mão sobre a sua mente e comece a declarar: eu preciso pensar nas coisas do céu. Eu preciso pensar nas coisas do céu. Eu preciso pensar nas coisas do céu. Se pensamos, vamos a sentir. Porque da maneira que cremos, pensamos, cremos, e da maneira que cremos, sentimos. Muitas vezes somos afetados porque pensamos de maneira errada, porque temos uma crença errada. Hemos acreditado em coisas por muito tempo que não são verdade ou são meias verdades. Então nós terminamos sentindo e agindo por uma meia verdade que nos parece que é uma verdade. E nós acreditamos piamente nisto. Mas nesta noite, Senhor, ativa a nossa mente, Pai. Ativa a nossa mente para buscar as coisas de cima. Quando aqui embaixo está tudo errado, nós tenhamos, Senhor, esperança, porque Cristo em nós é a nossa esperança. Senhor, a nossa esperança não é um governo Temer, Senhor, não é um novo ministro, Senhor, da economia, Senhor. A nossa confiança, a nossa esperança é o Senhor, Pai. Então nós esperamos em Ti, Senhor. Manifesta-te para que haja esperança na minha vida, esperança de um melhor dia, esperança de um futuro melhor, esperança daquelas situações que parece, Senhor, que já não vamos aguentar mais, Senhor. Queremos que Te manifestes, Senhor. Queremos pensar nas coisas do alto, Senhor. Queremos pensar, Senhor, não queremos pensar religiosamente. Queremos pensar como o Senhor pensava. Te damos graças, Senhor. Te damos graças, Pai. Versículo número 3 declara: porque morrestes novamente, diz: porque morrestes e a vossa vida está oculta, escondida juntamente com Cristo em Deus. Versículo número 4: e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Você tem aprendido aqui às quarta-feiras a glória de uma semente, queridos, é quando ela frutifica e se torna em uma grande árvore ou em uma flor linda. Amém? Me está acompanhando? A glória não é chilique, queridos. Por muito tempo ela diz: não, que glória! Porque as pessoas cantavam efusivamente, porque as pessoas levantavam as mãos e diziam: não, nesse culto havia glória. A glória é a manifestação daquilo que você carrega dentro de você. Amém. Cristo é essa semente. Assim como a glória de uma semente de uma árvore, a glória, a manifestação de glória, quando ela alcança um tamanho, certo? Como é a parábola do grão de mostarda. Uma pequena semente se transforma em uma grande árvore, que serve de sombra e de abrigo para muitos. É nisso a glória. Porque uma pequena semente se manifestou tudo o que era carregada dentro dela. Então sabe quando a glória, quando você manifesta o Cristo que está dentro de você, aí a glória. A glória não é um chilique, a glória não é um momento, a glória não é um calor, a glória não é um arrepio. A glória se manifesta quando o Cristo que está dentro de você se manifesta em você. Me está acompanhando? Isso é o que diz o texto. Porque nós morremos e a nossa vida está escondida em Cristo. E quando Cristo se manifestar, não quando Ele voltar, não quando Ele vir num arrebatamento, como sempre nos ensinaram, mas como um Cristo que está dentro de você se manifestar, a sua vida, que já não é a sua vida, essa vida é a vida de Deus. É o Zoe, não é a vida biológica. Porque nós não precisamos, por assim dizer, de Deus para manifestar vida biológica, mas para manifestar o Zoe, a vida de Deus, a vida que provém de Deus. Nós precisamos de uma semente dentro de nós. Nós nascemos de uma semente, por assim dizer, mas nós precisamos de uma semente de vida. Jesus é a vida Zoe de Deus em nós. E quando Ele se manifesta, essa vida se manifesta em nós. Então você precisa pedir ao Senhor que essa semente de Cristo que está em você se manifeste. E não se manifeste evangelizando outros, mas se manifeste em atitudes em você. Amém. Quando você age como Deus agiria, você está manifestando Cristo na sua vida. Está manifestando o caráter quando suas palavras revelam o Cristo que você carrega. Quando suas atitudes revelam o Cristo que você carrega. É nisto a glória. Amém. É nisto a glória.
Amém? Me está acompanhando? Mas a gente pensa que glória é um louvor animado, certo? Onde as pessoas todas cantam e parece que há um ambiente de alegria e a gente chora e a gente pula. De quantos momentos assim a gente já não participou? E que ficou disso? Só ficou a lembrança de um bom momento. A glória se manifesta quando o Cristo que está dentro de você se manifesta em você. Então ore por você para que esse Cristo se manifeste em você. A solução não é externa, a solução está dentro de você. Você precisa que essa vida, a vida só é de Deus. Que o Cristo em você se manifeste. Ah, é que eu tenho problemas em casa, então deixe que Deus se manifeste na sua vida. Você está entendendo? Deixe que Deus se manifeste na sua vida. Certo? Temos aprendido o poço, a gente quer que outro sacia a sede da minha casa, mas eu sou o poço. E é minha água. Então se há sede na minha casa, eu sou o provedor da água da minha casa. Mas está entendendo? Então você precisa deixar que a vida de Deus flua em você. Comece a orar por você. A vida de Deus, não necessariamente um ritual, mas a vida de Deus. A vida de Deus que se expressa em atitudes, em palavras, em pensamentos. Que se expressa em motivações, não é? Que se expressa em primacia, em prioridade, em primícia. E nesta noite, Senhor, nós queremos manifestar a Tua vida, a vida só de Deus, manifesta em nós e através de nós. No nome poderoso de Jesus, Pai. No nome poderoso de Jesus, Pai. Manifesta a Tua vida em nós. Manifesta a Tua vida em nós. Por favor, nos ajuda a entender, nos ajuda a compreender, Senhor, que a Tua vida é algo que está intrínseco dentro de nós. Nós carregamos a Tua vida, Senhor. E isso é o que nos importa, Senhor, neste dia, nesta hora, Senhor. Queremos manifestar a Tua vida com pequenas atitudes, com pequenas coisas, Senhor. No nome poderoso de Jesus. 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 Amém, queridos? Tome seu lugar aí, tome assento. Queridos, quando o Senhor nos introduziu neste ano profético, o Senhor nos falou que era um ano de fundamentar algumas coisas, de entender, de acreditar, certo? De rever coisas que a gente já sabe, ou pensa que já sabe, no sentido de que em algum momento já las ouvimos, em um momento já as escutamos. Amém? Então nós precisamos entender que estamos nesse período de reciclagem. Amém? As crianças não vão sair, então procurem ficar quietinhas no lugar onde vocês estão, por favor. Amém? Então a gente precisa entender algumas coisas, e eu quero que abra sua Bíblia. No capítulo 25 de Mateus. Querido, eu estou pensando seriamente em deixar nossas crianças conosco, porque elas têm uma apatia tremenda quando nós estamos juntos. Eu tinha 10 anos e há crianças que têm 10 anos aqui. Com 10 anos, em uma igreja, eu já fazia muitas coisas para Deus. Eu cantava, eu orava. Me está entendendo? E eles fazem tudo isso quando estão no culto deles. Mas aqui eles não fazem nada. E isso me incomoda, me incomoda tremendamente. Está entendendo? Me incomoda tremendamente. Amém? Por que não cantam? Por que não participam? Por que são tão alheios? Por que são tão distantes? Se quando estão no culto deles que fazem o mesmo, eles oram, eles cantam, eles escutam a palavra, eles fazem o mesmo. Mas aqui eles não fazem. Eu não sei se tem vergonha dos adultos. É dizer, é uma incógnita para mim isso. Você entendendo? Então eu estou pensando seriamente em tê-los no culto. Ah, mas eles vão dar trabalho. Melhor, em algum momento vão entender. Estou orando para isso. Está entendendo? Vamos lá, capítulo 25 de Mateus.
Versículo 21, por favor. É a parábola dos talentos, amém? É a parábola dos talentos que todos conhecem. Compartilhei com os homens o sábado. Versículo 21, diz-lhes o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fuiste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Capítulo 25, versículo 21, parábola dos talentos. Essa expressão me surpreende. Essa expressão me chama a atenção. Servo bom e fiel, no pouco fuistes fiel, sobre muito te colocarei. E eu gostaria de que em breves minutos a gente pudesse dialogar com esse texto. O que a gente entende quando fala ser fiel no pouco? O que vocês entendem ser fiel no pouco? E no contexto da parábola dos talentos, era pouco o que seu Senhor tinha colocado nas mãos dele. Um deu um talento, certo? Que falamos para os homens, não era uma moeda. O talento é um peso. Não é uma moeda, não é um real, é um peso. É como se ele colocasse, ele dizia a um, eu vou dar 100 gramas de ouro, certo? Até falamos, o Ricardo nos ajudou, o outro eu vou dar 100 gramas de prata e a outro 100 gramas de bronze. Eram diferentes pesos de acordo ao metal. O Ricardo nos falou, certo, que o ouro é um metal mais pesado, então pouquinha coisa pesa muito, não é? É igual que ao contrário, certo? O exemplo ao contrário é como o algodão. 1 quilo de açúcar é um coisinho assim, 1 quilo de algodão, por ser mais leve, é um monte. Está entendendo? Então a um deu um peso, uma medida. Para outro deu 2 e para outro deu 5. Você já conhece, o que tinha 5 administrou e ganhou 5 mais. O que tinha 2 administrou e ganhou 2 mais. Mas que ele tinha um, certo? Cheio de medo, cheio de temor, certo? Sabendo que seu Senhor era rígido. Certo? Esse Senhor, eu gosto desse Senhor porque eu me identifico com esse Senhor aí. Com esse Senhor daí, rígido, colhe onde não plantou, certo? Me identifico com esse cara aí. Está acompanhando ou não? Sim. E todos voltaram, ele que tinha 5 trouxe 10, aí, certo, seu Senhor disse, servo bom e fiel. No pouco fuiste fiel, sobre muito te colocarei. O outro que tinha recebido 2, voltou com 4. 4 medidas no que ele tinha recebido. Também o elogiou, servo bom e fiel. No pouco fuiste fiel, sobre muito te colocarei. Não é? E o outro, certo, que enterrou, que deu por morto, não é? Porque o que está morto se enterra. Não lhe deu valor. Disse que ele, certo, lo enterrou, não lo aplicou no banco, não lo colocou para dar juro, não fez nem o mínimo. Porque se o Senhor vai dizer isso depois para ele, você não fez nem o mínimo, sabendo tudo a meu respeito. Aí, certo, para o outro ele disse, servo mau e negligente, que é o antônimo, não é? Servo mau e negligente. Sabias que ceifo, versículo número 25, a partir da metade do texto. Servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Mas eu queria que você me ajudasse a dialoguemos, certo, com o texto. O que significaria hoje, não é? Sabe o que nos roubou deste texto? En lo pouco fuiste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo de teu Senhor. E aí trasladamos tudo isso para a salvação, trasladamos tudo isso para o céu. Porque esse gozo do Senhor, nós já escutamos tanta pregação que não entra no gozo de teu Senhor. Administrar-te bem tua salvação, certo? Então vas a entrar no céu. Mas que é o pouco e que é o muito? En lo pouco fuiste fiel, sobre muito te colocarei. Vamos lá. Eu vejo um pouco como, por exemplo, coisas pequenas que a gente tem que obedecer no dia a dia, tipo atravessar corretamente numa faixa. Então, coisas pequenas, deixemos-lo aí. Sim? Coisas que por muitas vezes passam batida, que são simples, já são cotidianas. Isso, coisas pequenas. Perfeito. Então, essa é a definição. Coisas pequenas. Coisas pequenas. Como? Colocar-se de pé quando adoramos. Coisas pequenas. Andaria, eu não posso adorar sentado. Sabe por que não pode adorar sentado? Porque tem um filho teu que tem informação que se você adorar sentado, ele vai adorar sentado o resto da sua vida. O resto da sua vida. Ah, cara, mas eu não oro frente ao meu filho. Então teu filho não vai orar também. Porque são coisas pequenas. Se nós não correspondermos nas coisas pequenas, nós não vamos corresponder nas coisas maiores. Está acompanhando? A gente precisa entender isso. O apóstolo Paulo disse ao jovem Timóteo, seja exemplo dos fiéis.
A gente precisa entender que quando nós botamos um slogan profético no Ninho das Águias, dizemos comunidade apostólica Ninho das Águias, ensinando uma geração a voar, esse é o slogan desta casa. Eu não sei se você, quando recebe um documento desta casa, tem um logo, certo? Uma bolinha redonda, já visto, dourada, que diz comunidade Ninho das Águias, me parece que diz ensinando uma geração a voar. A gente precisa se preocupar das pequenas coisas. Está entendendo? Dos pequenos detalhes que estão influenciando toda uma geração. Toda uma geração. Por isso que estamos, certo, em uma maneira de retomar, certo? De retomar não porque algum dia fizemos e não estamos fazendo mais, senão de retomar a ideia de Deus, de levar como que a igreja para dentro da nossa casa. Com aquilo de levantar os altares dentro da nossa casa. Estamos levando o que fazemos na igreja para dentro da casa, para ver se a gente pega isto. Porque, queridos, aquilo que você me escuta dizer, se o reino não alcançar minha vida e não alcançar minha casa, ele não vai alcançar a rua. Ele não vai alcançar a rua. A gente pode declarar, Jesus é o Senhor do Brasil, mas se ele não é o Senhor da minha vida e o Senhor da minha casa, ele não será o Senhor do Brasil. São bonitos os salmos que dizem, é feliz a nação cujo Senhor é o Senhor. Legal, certo? Acredito que o Tertuliano lá na livraria vende, certo, um adesivo para colocar no carro, um cartãozinho do Esmilinguido ou de outros, lindo, mas se ele não se manifestar aqui e se manifestar na minha casa, não se vai manifestar nunca na rua, nunca, nunca. Então nós precisamos entender que precisamos ser fiel no pouco, fiel no pouco. Se não somos fiel no pouco, querido, nós não vamos administrar coisas grandes. Vamos a viver sempre a nossa vida dessa maneira. Porque se nós não manifestamos a administração nas coisas pequenas, nós vamos ter uma dificuldade muito grande. E Deus não é bobo, entenda muito bem isso. Esse Senhor aqui é figura de Deus. Deus não nos dá mais se nós não administramos aquilo que Ele nos deu. Há uma frase aqui, gente, que é fortíssima. Olha o que diz aqui, ó. Tirai-lhe, pois, o talento, versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o àquele que tem mais. Está acompanhando isso? Deus não se move por necessidade. Esta é a base para dizer que Deus não se move por necessidade. Se fôssemos nós dávamos para aquele que tinha 2 e multiplicou 2 mais 4. Por quê? Porque você tem menos. Porque a gente age assim. Sim ou não? Sim. Alguém já passou por uma experiência de ter que dar uma oferta em dinheiro, em alguma coisa, para alguém que a seus olhos ele não precisa? E você fica lutando aí, mas por que vou dar para ele? Por que você não me está incomodando para dar para ele? Certo? Se ele não precisa. Olha, não precisa. Por que vou dar para ele? Porque Deus não se move por necessidade. Deus se move por um princípio. Amém. E naquele momento, talvez essa pessoa que você lo olha e lo vê acomodado, no sentido de abastado, certo? Que está confortavelmente, você lo julga, mas ele não precisa de nada, ele mora numa casa melhor do que eu, ele tem um carro melhor do que eu, ele tem os filhos, estuda numa escola melhor que a de meus filhos, por que eu vou ter que dar para ele? Porque Deus não se move por necessidade. Deus se move por um princípio. E às vezes esse homem, aquela mulher, aquela família que você vê que está bem acomodada, naquele momento ele precisa de um sinal de Deus. Porque em meio a toda a sua garantia econômica, naquele momento ele precisa de um sinal de Deus. Ou a outra coisa que a gente fala assim, mas aquela pessoa é de um, não sei, de um nível social, de um nível econômico, e Deus está mandando eu dar 10 reais para ela. Que diferença vai fazer 10 reais para ela? Mas ele precisa de um sinal de Deus na vida dela. Agora ele disse, olha, dai aquele que tem 10, porque a tudo, observe aqui o versículo 29, é algo que nós precisamos entender, porque a tudo o que tem se lhe dará. Esse que tem significa aquele que administra bem um pouco, porque quem tem? Quem são os que têm? São os que, el que tinha 2 passou para 4, el que tinha 5 e passou para 10, esses são os que têm. Então, quem são os que têm? Os que administraram um pouco. Aqui, certo? Porque a todo aquele que administra bem um pouco, se lhe dará mais. Está acompanhando ou não? E terá em abundância. Mas ao que não tem, é louca essa frase. Ao que não tem, o que não tem, se lhe vai tirar como? Não sei como funciona isso. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então diz assim, ó. Como se entende essa frase? Al que mal administrou, lo pouco ou lo muito que tem, isso também se lhe vai tirar. Porque não administrou direito.
Então há coisas pequenas que nós precisamos fazer. Certo? Por exemplo, ler na Bíblia é coisa pequena. Ler na Bíblia diariamente. Não queremos que... você não pode dizer, que eu preciso fazer um estudo. Não, mas leia a Bíblia diariamente. Ore diariamente. Está entendendo? Como mínimo uma vez por semana, jejue. Faça caridade. Sabe o que é fazer caridade? Amor e caridade não é o mesmo. Certo? A Bíblia é antiga, certo? Lá em Coríntios 13 falava a caridade pelo amor. Lembra os mais antiguinhos que tinham aquela Bíblia? Falava de caridade. Caridade, sabe o que é caridade? É a manifestação do amor para aquele que precisa. Isso é caridade. Então, faça caridade uma vez por mês. Sabe o que é caridade? Ajudar alguém que precisa. Ajude alguém por mês. Eu fiz, certo, uma lamininha. Quantos viram a lamininha lá? Uma figurinha daquilo que nós falamos no domingo. O meu pouco pode ser de grande ajuda para aquele que precisa. Não é verdade? Sim. Para quem precisa R$1, querido, vai tomar ônibus, R$1 é grande coisa. E aí outra pessoa pode dizer, não, mas eu preciso de 1.000. Querido, às vezes é a mesma coisa, é a mesma necessidade, só que em proporções diferentes. Só. Não é para aquele que precisa 1.000 para pagar, não sei, uma dívida enorme. E para aquele que precisa R$1 para tirar para ir para pagar o passagem de ônibus, é a mesma necessidade. São as quantidades que são diferentes. Mas é a mesma necessidade. Então há coisas pequenas que nós precisamos praticar. E não praticar só por nós. Talvez você diga, não, mas é que eu já entendo a importância da oração. Sim, mas há uma geração que está olhando para você. Há uma geração que está olhando para você. Há um filho que está olhando para você. Há uma filha que está olhando para você. Pode entrar. Está entendendo? Há alguém que te está olhando. Teu filho precisa de referência. Teu filho é essa geração que precisamos ensinar a voar. Talvez você diga, não, eu me defendo um pouco no ar, não me ensinaram a voar. Então, você está entendendo? Você precisa deixar pegadas, lastros, para que a outra geração aprenda a voar. Então você tem que se policiar nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. A vida espiritual é muito mais daquilo que nós temos vivido. Eu preciso ser exemplo das pequenas coisas. Você está entendendo? Das pequenas coisas. Por isso que eu insisto em você nas pequenas coisas. Você está entendendo? Aquilo que eu disse no domingo, certo? Para alguma pessoa eu dizia, aqueles que não ajudam a guardar uma cadeira, eles também não ajudam em casa. Ou a mulher dele tem empregada, ou a mulher dele é empregada daquele que não ajuda. Assim. É fácil. É fácil. É aquele marido, certo, que quando vai ao banheiro não leva toalha, não leva cueca, não leva nada e fica gritando lá do banheiro. Vem, cadê esse? Cadê aquele? É fácil, gente. Mas aí dizem, olha, se eu não sou fiel no pouco, o Senhor não me dá mais. E a gente se ilude, sabe? A gente se ilude associando prosperidade material a benefício espiritual. E isso é ilusão, cara. Ilusão significa luz falsa. É ilusão, é luz falsa. Não entendi. Não entendeu o quê? Que a gente... Ilusão espiritual. Isso, as pessoas ficam achando que porque tem prosperidade material, acham que é sinônimo do apoio de Deus e do aval de Deus para aquilo que estão fazendo. Coisas materiais, querido. O povo de Israel no deserto tinha pão, comida, tinha ar-condicionado, tinha tudo o que ele precisava. Porém, não era sinônimo de nada. Então, às vezes a gente diz, não, mas Deus está me prosperando. Prosperando como? Porque depois, querido, quando teus filhos crescem, nem todo o dinheiro que você possa ter, dá para trazê-lo de volta. Não? Aquilo que eu disse no domingo. A gente disse, não tenho tempo para cuidar da minha família. Mas se teu filho amanhã, certo? Não filho de qualquer, porque ninguém, certo? De qualquer pessoa. Uma pessoa que não faz parte daqui diz, não, que eu não tenho tempo para dedicar a meu filho. E amanhã esse filho se envolve com drogas, ele vai ter que dedicar a esse filho, ele queira ou não queira, vai ter que dedicar-lhe não 1 hora por dia, mas 2, 3 anos da sua vida. Ou não? Sim. Você entendeu? Que eu não tenho atenção, não consigo dar atenção ao meu marido. Aí teu marido, certo, nem Deus lo queira, um marido, não nosso marido. Um marido qualquer, certo, dá um ABC nele, cara, e ele fica dependente de você. E todo o tempo que você não podia dedicar a ele, agora você precisa dedicar a ele igual, não por amor, não por abnegação, senão agora por obrigação praticamente. Porque ele precisa de você.
aquilo que eu disse também, não, a gente não tem tempo para fazer exercício. Mas se a gente pegar, aí dá um infarto na gente, aí o médico vai dizer, oh, meu filho, você quer viver? Quer ver seus filhinhos? Quer ver seus netinhos? Então você tem que se cuidar. E para isso você tem que caminhar, tem que correr um pouquinho. Porque seu coração precisa disso. Aí a gente vai arrumar, não seja às 4 da manhã, a gente vai estar lá. Por quê? Porque a gente quer viver mais. Sim ou não? Há duas coisas que nos afetam. Há duas coisas que nos afetam radicalmente. Quando somos mordidos de lo que ganhamos e quando somos mordidos de los anos que queremos viver. Sim ou não? Quando a gente vê como a morte de perto, a gente faz todos os juramentos possíveis. Não, Senhor, agora sim, porque o Senhor me livrou. Obrigado, Senhor. Agora, daqui a pouco esquecemos, porque já estamos melhor. Ou quando morde aqui. Sim ou não? Quando passamos por um mau momento financeiro, quando estamos desempregados, aleluia, glória a Deus, oramos, lemos a Bíblia, Senhor, é aquela coisa. Mas quando estamos bem, a gente deixa de ler a Bíblia, a gente deixa de orar. Sim ou não? Sabe que você revela, sabe que isso revela para Deus? Que você só funciona na pressão. Então ele sempre vai te ter de prova em prova, de prova em prova, de prova em prova, de prova em prova. Não te vai tirar da prova, sabe por quê? Porque a prova te mantém perto dele. E ele quer você. Então a gente diz, meu Deus, aí pessoas que dizem assim, olha, saio de uma e estou em outra. Por quê? Porque é a única maneira de Deus te ter perto. É a única maneira. Porque quando você está bem, não está perto. Alô? Ou não? E a gente diz, meu Deus, mal saio de uma e estou em outra. É a maneira que Deus te tem perto. Então, nesta noite, você precisa entender que há coisas básicas que nós precisamos fazer. Nós precisamos escutar o elogio do Senhor, servo bom e fiel. Não servo mau e negligente. Servo bom e fiel. Olha, te confiei 2 filhos e você conseguiu encaminhá-los. Olha, conseguiu ensinar-lhes a orar. Cara, coisa que minha mãe me ensinou, eu vou fazer 50 anos. Que me ensinou quando eu era pequenininho, eu não esqueço mais. As primeiras orações foi minha mãe que me ensinou. Toda a religiosona, toda, como dizia o domingo. Mas ela me ensinou coisas que eu carrego até o dia de hoje. Talvez não da mesma maneira, mas isso foi um suco que chama, não é? Por onde a água vai. Ela fez uma pegada, ela fez uma huella, não é pegada, certo? Ela fez uma trilha. Por aí a água vai. Já viu que quando você vai fazendo um caminho, já brincou de caminho quando a água transborda, desses canalzinhos, e você vai fazendo com um pauzinho, e a água vai vindo e vai vindo. Na casa de meu pai tem um certo canalzinho de regadio, e a gente vai abrindo o caminho, e a água vai seguindo o caminho. O que aprendemos quando somos crianças, vai abrindo o caminho. Depois a água vai passando por aí. O estilo de vida, o que vimos nosso pai fazer. Querido, negativo e positivo. Me está entendendo? Eu vi meu pai viver, vi meu pai fazer muitas coisas, mas eu escolhi não seguir o mesmo caminho do meu pai. Há outras pessoas que vêm no pai e decidem seguir o mesmo caminho do pai. Sim ou não? Então, o exemplo, mas o exemplo que eu recebi foi ruim. Beleza, mas está em você canalizar isso ruim para bem. Certo? Meu irmão que vem depois de mim, certo? Por todas essas situações que meu pai nos fez passar como família, porque ele era um ativista político, um dia ele tinha emprego, outro dia ele não tinha, certo? Nós vivíamos na abundância um tempo, depois vivíamos numa escassez tremenda. A esse meu irmão, o segundo, certo? Meu irmão, que vem depois de mim, nós somos 5 irmãos, lo afetou tremendamente. A mim não. A mim o contrário, a mim me fez maduro, não me fez mais fraco. Não me fez mole, por assim dizer. A mim isso me colocou duro, e eu sei viver em uma situação boa, em uma situação ruim. Mas a meu outro irmão, esse passado o afetou de uma maneira diferente. Até o dia de hoje ele tem conflito com meu pai, porque meu pai não fez passar por situações que ele nunca quis passar. O irmão do Marquinhos Brunet, o Thiago Brunet, ouviram falar de Thiago Brunet? Sim. Thiago Brunet tem certo, tem uma chamadinha, certo? Ele chama Minuto Inteligente. E todas as semanas ele lança um vídeo de 1 minuto. Ele é coaching. Ele estudou nos Estados Unidos, certo? E ele cuida de gente. E o Minuto Inteligente desta semana é o que nós fazemos com a dor. Ou a dor te mata, ou ele te faz mais forte. Mas quem decide o que fazer com a dor, com a frustração, com a decepção, porque isso vai acontecer. Não, eu nunca vou sentir dor, ninguém nunca me vai abandonar. Mentira.
Então ninguém nunca vai falar mal de mim. Isso vai acontecer um dia. Ninguém vai me decepcionar. Mentira. Agora o lance é como você, o que faz com isso? O que você faz? Usa para te alavancar? Ou você usa para que sirva, certo, dizer, ou você usa de vara, certo, para que te alavanque para o frente, ou você usa, certo, como uma pedra de moinho, como fala a Bíblia, e você se afunda. E você fica lambendo ferido o resto da sua vida. Essa é a diferença entre uma pessoa que você diz, olha como ela está aí, entregada nas drogas, e você. Essa é a diferença. Você passou também pela mesma situação. Já não se encontrou com pessoas que você, olha, eu passei por coisas piores que ele. E não me entreguei a lo que ele se entregou. Já se encontrou com pessoas assim? Sabe qual foi a única diferença? Que você usou sua frustração, sua tristeza, tudo para que te alavancasse à próxima etapa. A outra pessoa usou como uma pedra de moinho para se afundar. Essa é a única diferença. E para isso, querido, às vezes, entenda muito bem, às vezes não precisa nem de Deus. Porque há pessoas que não têm Deus e usaram a dor para sair adiante. E outras usaram para se afundar. E não tem Deus. Sim ou não? Sim, você vê, está cheia a televisão de alguém que morou na rua, foi adotado e agora é juiz, não sei de onde. Você diz, meu Deus, como aquela pessoa? Porque ele resolveu pegar toda a experiência dele e não usá-la para que o afunde, mas usá-la para que o alavanque. Uma nova etapa. Então a pergunta nesta noite é, estamos administrando o pouco que o Senhor nos entregou? Eu falei para os homens, certo? Com base nos 5 talentos, a gente tem 5 áreas fundamentais na nossa vida que a gente precisa administrar. Primeiro, a área espiritual. Segundo, a área dos relacionamentos. Terceiro, a área física, o corpo. Porque sem corpo não nos relacionamos com ninguém e também não cultivamos a nossa espiritualidade. Quarto capital, nosso material intelectual. A gente precisa ser alguém, a gente precisa ter informações, a gente precisa procurar informações, a gente precisa estudar. Ah, que eu não gosto, cara, você precisa estudar, você precisa se aprimorar. Ah, eu sou vendedor, preciso, o Rogério precisou fazer, certo, na faculdade de 2 anos de administração e venda, de marketing, não precisou? Precisou. Talvez ele dizia assim, não, mas eu não gosto muito de estudar, mas por a área que ele está, ele precisou. E eu não estou falando só na área de faculdade, certo? Uma dona de casa que quer cozinhar melhor vai ter que comprar um livro de receita, vai ter que entrar lá, certo? Na página da Friboi para saber como se faz a carne, vai ter que ir atrás lá como chama, do Masterchef, lá do tatuado, para ver como ele faz, do gordinho, o fogaça, sim ou não? Dizer, vou fazer uma comidinha melhor. Tem que se informar, tem que... É o capital intelectual. Você não pode ser uma coisa nula, uma folha em branco, que não, disso eu não sei, disso eu não opino. Não. E quinto, capital, é a nossa área financeira. A pergunta é, o que estamos fazendo com a nossa espiritualidade? O que estamos fazendo com o nosso relacionamento? O que estamos fazendo com o nosso corpo? O que estamos fazendo com a nossa mente, por assim dizer? La estamos enchendo do quê? E o que estamos fazendo com as nossas finanças? Talvez você diga, não, mas eu tenho tão pouco. Eu sei tão pouco de Deus, mas não pouco. É que no relacionamento eu tenho tão poucos amigos. Cuide dos poucos que tem, para que tenha mais. É que meu corpo físico eu não tenho muito tempo, então vou caminhar 10 minutinhos. Seja fiel nos 10 minutinhos por dia. Para que Deus te passe para 20, por assim dizer. É que não tenho, eu só faço 10 minutinhos porque não tenho dinheiro para fazer uma academia. Quantos de nós, quantos aqui já se matricularam na academia e entraram naquele pacotão, certo, de 6 meses? Você está aqui ou não? E a gente diz, não, porque a hora que paguei eu vou ter que ir. Para coisa nenhuma. Ou não? Isso acontece com cursos de computação. Você diz, não, vou pagar 6 meses, vou pagar o curso todo, porque assim me vejo obrigado a ir, sim ou não? Você também não vai. O que você está fazendo com seu capital intelectual? Que eu não leio tanto como o Dario, sim, então leia menos. Que o Dario lê 3 livros por mês. Cada 2 meses leia 1. Ou não? Leia artigos de seu interesse. Que eu me interesso por culinária, então leia. Porque tudo o que é interessante para você, você corre atrás. Ou não?
Os meninos aí que estão deixando de comer farinha e tudo, cara, pesquisa, estão aqui na ponta da língua. Não, porque a nutricionista é isso ou não? Então, e de Deus? Querido, isso é muito interessante. Certo? Eu estou preparando uma ministração, vou lhe dar uma colher de chá. Isso de cuidar da vida física, certo? Se resume em uma equação de deixar de fazer coisas que sempre fez para adquirir novos hábitos. Sim ou não? É nisso se resume. Que eu não caminhava, agora caminho. Sim ou não? Deixar de fazer coisas para fazer outras que me vão trazer um benefício. Agora, aplique isso como princípio espiritual na sua vida. A coisa que você precisa deixar de fazer para fazer outra. Essa é a vida espiritual. Que não tenho tempo de orar. Então você vai ter que deixar de fazer coisas para fazer outra. Isso é cuidar da saúde. Esse princípio. Eu não caminhava, agora caminho. Eu comia demais, agora como de menos. Eu comia farinha de trigo, na verdade, agora não como. Troquei pela farinha de linaça. E na vida espiritual, será que esse princípio de cuidar do corpo físico não pode se aplicar em cuidar do corpo espiritual? Claro que pode. Mas para cuidar do corpo físico, a gente abre mão de coisas. Abre mão de coisas que a gente gosta. Quem não gosta de um pãozinho? Não é? Quem não gosta? Mas não é verdade? Mas em prol de um objetivo maior, não. Eu vou cuidar da minha saúde, olha, sei lá, não quero ficar, as mulheres, certo, lidam com isso, que não querem ficar gordas e tudo mais, não. Então pãozinho, não. Os caras lá, vendo o bolo de chocolate, diziam, não. Uns que comer. Está entendendo? Então termina se sacrificando. Agora, por que também não se sacrificar pelas coisas espirituais? É claro que você precisa cuidar do seu corpo, mas aplique esse princípio nas coisas de Deus também. Não é? Agora levanto mais cedo para caminhar. Cara, e para orar a gente não levanta. Então é alguma coisa que não está certa. Eu não comia verdura, agora estou comendo. Então, cara, antes não leia a Bíblia, agora preciso ler. Ou não? Sim. Então por isso somos tão bons para aplicar princípios que são de Deus, são coisas boas em nossa vida corpórea, naquilo que nos traz um resultado material, físico, mas a vida espiritual, querido, você está colocando em risco a sua eternidade. Aqui, como muita coisa, vamos durar 100 anos, 120 anos com o avanço tecnológico que está lá. Porque não me diga isso, não, ele que mais vai durar 80, isso é um tempo do deserto, cara. Hoje nós podemos durar 100 anos, cara. Mas não tem jogo, é o tempo que eu vou passar aqui. É o tempo que eu vou passar lá. Esse é o que tem jogo. Porque aqui eu sei que aqui tem um começo, um meio e um fim. Um dia eu vou ir embora. Um dia eu vou morrer. Certo? A única certeza, disse um filósofo da vida aí, é que um dia nós vamos morrer. Agora, o lance é, e depois da morte? Não, depois da morte estou com Jesus. Sim, mas essa vida com Jesus também tem que ter um patamar, como se chama? Um nível de qualidade também. Para isso, eu preciso começar aqui. Esta é a vida eterna. Que te conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus. A vida eterna começa aqui, não depois da morte. Isso não mentiram lá atrás. Não, depois quando você morrer, você vai encontrar com Deus. Querido, me estou encontrando com Deus todos os dias. Que alaba ser glorioso. Não, a glória de Deus se manifesta na minha vida cada vez que eu manifesto sua vida em mim. Então o desafio é que sejamos fiéis no pouco. Cada um. Talvez meu pouco seja menos que seu pouco. Ou vice-versa. O seu pouco seja menor que meu pouco. Pouco importa. Que eu administro só, certo? Como o Ricardo nos ensinou. É um peso de cobre, que era um mais levinho. Mas que meu talento é de cobre. Administre direito ele. O meu de prata, pesa um pouquinho mais. Certo? Eu tenho mais volume. Administre. Eu sou ouro. Talvez seu pouco seja maior ao meu pouco. O meu pouco seja maior ao seu. Pouco importa. Porque Deus lhe entrega de acordo com a sua capacidade. Ele não entrega para todos igual. Ele olhou você, pesou você e disse, este cara, esta moça, esta mulher tem condições de administrar isso. Deus nunca lhe pediria algo que você não tenha recursos para fazer. Nunca. Então administre o pouco que você tem. Para que escute do Senhor.
para que escutemos o Senhor, servo bom e fiel. Fuiste fiel no pouco, nas pequenas atitudes, nos pequenos gestos, nas pequenas coisas, não é? Então eu vou te dar mais. Vou te dar um pouco mais agora. Vou trocar o peso de cobre e vou te dar prata agora, porque você se deu bem. Essa é a única diferença entre uns e outros. Se somos fiéis no pouco, seremos fiéis no muito. Seja fiel com a sua casa. Seja fiel com seus filhos. Lembre-se, há uma geração que está olhando você. Há uma geração que está de olho em você. Em tudo o que você faz, em tudo o que você diz. Como faz. Por isso, eu insisto, e quando eu estou concluindo, eu tenho uma dificuldade tremenda. Que falemos de grandes coisas quando estamos tropeçando nas pequenas. Eu tenho uma dificuldade. Não, é que o reino, sim, cara. Bueno, é que eu não estou entendendo o reino, sim, cara, mas chega atrasado sempre. Que reino, está entendendo? Se o reino é disciplina. Sim ou não? Aquele está bem, vai contar de repente agora. Sim ou não? E não é uma coisa, não é uma coisa para mandar recado a ninguém, cara. Está entendendo? Mas é um exemplo prático. Pratiquíssimo. Então, eu, Dario, como comecei dizendo, como líder espiritual, como pai desta casa, como responsável desta casa, tenho uma dificuldade tremenda em equacionar coisas. Sim, já viu? Eu gostaria de ser aquela tela, sempre digo, do Homem de Ferro. O único que eu gosto do Homem de Ferro é a tela dele. O único. O cara é um chato. Está entendendo? Mas eu gostaria de ter essa tela, entendeu? Vamos mover coisas daqui e botar lá para lá, assim. E é coisas, cara, que é água e azeite. Não consigo dominar. Não consigo dominar. Aí você junta a minha personalidade, certo? A minha cultura, que eu não sou igual a você. Não como arroz e feijão todos os dias. Tem uma cultura diferente. Certo? Como diz hoje, eu passei um gráfico lá para meus veinhos, eles estão acostumados de baixo para cima. Eu coloquei ele de cima para baixo, aí eles já se bloquearam. Não sabemos fazer, professor. Não conseguimos fazer. Mas como não conseguimos fazer se os elementos estão aqui? Perdi meia hora para ver que ele caiu na ficha. Aí você diz, são veinhos, sim, mas há áreas da nossa vida que estão veinhas na nossa vida. Nos muda os elementos, coloca o que era embaixo em cima, certo? E o que era em cima embaixo, e a gente diz, meu Deus, topa aqui. Mas os elementos são os mesmos. Não é? O que a gente brinca com as crianças, não é? Às vezes a gente come coisas separadas e come coisas juntas. Se ele gosta das coisas separadas, depois vai dar uma cambalhota para misturar tudo igual. Aí diz, mas cadê o morango? Não, o morango está dentro. Não, ele pegou até fora. Amém? Sejamos fiéis no pouco. No pouco. Como eu disse, as pessoas olham para mim e dizem, não, Dario exige muito. Não, seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Não estou exigindo muito, seja fiel no pouco. E como eu digo, o seu pouco é diferente do meu pouco. O pouco do Glauco é diferente do pouco do Leandro. É diferente. Como dizer, é personalizado. Certo? Usando lá o Bradesco, parece personalité. É o Bradesco ou Itaú, será? Itaú. Você entendeu? Seja fiel no pouco. Certo? Eu tenho 2 filhos, talvez você tenha um. Talvez você não tenha nenhum, então administre sua esposa. Não tenho filhos ainda, o Leandro e a Denise. Então, Leandro, cuide da Denise. Denise, cuide do Leandro. Ah, eu tenho só um filho, então cuide dele. Ah, eu tenho 2, cuide dos 2. Ah, eu tenho 3, cuide dos 3. Você entendendo? Não. Cuide. Ah, não tenho nenhum já e parece que não vou ter. Então cuide de um que não é seu. Ontem parece que foi o Dia Internacional da Adoção. Certo? Mas adopte alguém aqui, de repente, faça um carinho, diga, olha, estimule, dê um abraço. Não é verdade? Então, seja fiel no pouco. Não para que o Dario fique contentinho, tá entendendo? Esta semana eu perguntei uma coisa para uma pessoa e a pessoa me respondeu uma coisa e depois falou, não, Dario, eu queria esclarecer melhor para que você não fique triste. Eu falei, cara, eu não fico triste, não. Quem tem que ficar triste é você que não está fazendo, que não está conseguindo fazer. Eu triste, cara. Eu preciso corresponder à minha demanda com Deus e isso é o que... Gostaria que você se aplicasse mais, mas triste eu não estou. Quem tem que ficar triste é você. Amém? Vamos ser fiel no povo. Senhor, te damos graças nesta noite. Porque
Senhor nos exorta uma vez mais a ser fiel no pouco. Senhor, às vezes queremos fazer tantas coisas, coisas de volume grande, Senhor. Senhor, mas se nós não fazer o básico, Senhor, se uma dona de casa não saber temperar o seu feijão, dificilmente ela vai conseguir temperar um lombo, Senhor, um filé mignon. Então, Senhor, nos ensina o básico, Pai. Nos ensina o básico. E o básico é cuidar da nossa casa, é cuidar de nossos filhos, cuidar da nossa esposa, cuidar de nosso próprio corpo, Senhor, como muitos já estamos fazendo, mas não podemos só cuidar do corpo, não podemos desequilibrar isso, Senhor. Precisamos entender que o Senhor nos entregou, Senhor, 5 talentos como esse último, 5 capitais, Senhor, 5 inversões que o Senhor fez, 5 moedas que o Senhor nos entregou. Senhor, de uma maneira aplicável, Senhor, essas 5 moedas falam de espiritualidade genuína, falam de los relacionamentos na nossa casa com nossos amigos, falam, Senhor, do capital intelectual e falam da administração financeira, Senhor. E na administração financeira, Senhor, se inclui também tempo, Senhor. O que fazemos com o nosso tempo? Nos ajuda, Senhor, nesta noite. Ajuda os pais, os sacerdotes. Ajuda as mulheres que por qualquer razão não têm um sacerdote do sexo masculino nas suas casas. E elas têm, além de se virar em tantas coisas, elas precisam assumir este papel dentro das suas casas. Ajuda os filhos que estão aqui, Senhor, que eles possam entender, tenham a idade que eles tenham, Senhor. Senhor, que não subestimemos eles, Senhor, porque para eles absorver as coisas da televisão, do videogame, eles têm uma rapidez. Mas, Senhor, a gente subestima eles quando a gente não ama, que eles não vão entender. Senhor, eles entendem muito mais daquilo que nós pensamos. Então, Senhor, nos dá estratégias para alcançar aquele que já tem 4 anos, que entende algumas coisas. Aquele que tem 5, aquele que tem 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos. Nos ajuda, Senhor, me ajuda, Pai. Me dá uma estratégia, me dá um sonho de noite, Senhor, me dá uma revelação, me mostra algo que está na Bíblia para fazer por eles, Senhor. Senhor, porque eu continuo insistindo que nós não estamos trabalhando para amanhã perder estas crianças, Senhor. Senhor, mas há algo ainda, uma peça que não encaixa, Senhor. Há uma peça que não encaixa, Senhor. Senhor, isso me tira o sono, isso me preocupa, isso me faz gastar tempo buscando o Senhor e pensando, Senhor, buscando caminhos. Senhor, desperta o interesse, Senhor. Senhor, porque o reino trouxe, Senhor, uma falta de interesse, porque achamos que agora já entendemos, que dizer agora tudo virou religiosidade, orar nas nossas casas de religioso, fazer culto nas nossas casas de religioso. Não, Senhor, que a gente possa entender que a religiosidade se manifesta quando nos afastamos de Deus, Senhor. Senhor, mas tudo aquilo que nos aproxima de Deus não é religiosidade, Senhor. Não é religiosidade, Senhor, mas nos desperta para isso, Senhor. Senhor, nos interessamos por tantas coisas, mas pela coisa do Senhor não nos interessamos, Senhor. Não nos interessamos, Senhor, não nos interessamos, somos livianos, somos mediocres, Senhor. Nos aplicamos em tantas coisas, Senhor. Em tantas coisas. Em tantas coisas, Senhor. Senhor, e não é uma crítica às outras coisas, Senhor. Não é para deixar de fazer as outras coisas, mas é para nos aplicar tanto quanto como nos aplicamos nas outras coisas, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Senhor, eu me incluo, eu não sou melhor que ninguém, Senhor. Eu também preciso ser fiel no meu pouco, Senhor. Pelo que o Senhor me confiou, Senhor. Pelo que o Senhor me confiou. Me ajuda, Senhor. Ajuda meus irmãos, ajuda os varões, Senhor, os sacerdotes de cada casa, ajuda as mulheres idôneas desta casa, ajuda os filhos que se submetem na obediência a seus pais. Ajuda-nos, Senhor. Somos carentes do Senhor. Como nós cantávamos na última música, nós precisamos do abraço do Senhor, Pai. Mas não só um abraço que nos aconchegue, mas um abraço que nos contagie de tal maneira para nos fazer aquilo que nós precisamos fazer e parar de procrastinar a eternidade, Senhor. Senhor, temos uma falsa ideia de morar no céu, Pai. Como que tudo vai acabar e vai ser tudo bonito lá. Senhor, a boniteza de lá vai depender de como agimos aqui, Senhor. Aqui é a nossa escola, Senhor. Aqui é o lugar onde nós precisamos manifestar coisas que nós vamos desfrutar lá. Então nos ajuda, Senhor. Não queremos procrastinar a eternidade. Não queremos deixar para amanhã aquilo que o Senhor nos pede para fazer hoje, Senhor. Senhor, e usando o exemplo assim, como uma coisa tão simples, deixar de comer uma coisa para comer outra, mas que é saudável, que a gente também possa fazer, seguir o mesmo princípio na vida espiritual. Amém. Vou deixar de fazer isso para fazer isto outro, porque vai me trazer benefícios
em todas as áreas da minha vida. Me ajuda, Senhor. Me dá graça, me dá sabedoria, Senhor. Não só a mim, a nós, Senhor. Como corpo, como casa, como igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos.